Opa! Olá, 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 boa noite. Estamos entrando ao vivo agora para mais uma live sobre hipnose com um tema muito interessante. Muito interessante. Trazendo um especialista na área, né, para conversar com a gente. Boa noite, pessoal que está chegando. Deixa eu dar um oizinho aqui. Ok. Opa! Mais gente entrando. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Só me faz um favorzinho, enquanto o Instagram vai avisando para mais pessoas entrarem na live. Me dá um retorno. Oi, Michele, boa noite, seja bem-vinda. Me dá um retorno se o som tá bom, Michele, por favor, já que você já está aqui aguardando. Me dá um retorno, quem for entrando, vai verificando. Vou dar mais um minutinho aqui, ok. Pois bem, hoje teremos mais uma live aqui pelo meu... Opa, que bom! Obrigado, Michele, obrigado. Teremos um tema super legal, um tema super diferente, né? Tanto que quando eu descobri que esse meu amigo trabalhava nesse tema, eu disse, temos que fazer uma live e divulgar isso daí. Então hoje nós vamos falar sobre o uso da hipnose como treinamento, como ferramenta de treinamento mental para jogadores de pôquer. E eu estou trazendo o Michael Dalgier. Convidei o Michael Dalgier porque ele está se especializando nisso, desenvolvendo um trabalho muito bacana já há algum tempo e vai nos explicar como é esse sistema que ele está trabalhando, até falar um pouco sobre poker, que eu tenho muita curiosidade. E deixa eu só aguardar ele me mandar uma solicitação. Deixa eu... Michael, se você já estiver online, já pode... não, lá. Eu que tenho que mandar um convite para ele. Deixa eu chamar ele aqui. Pronto. Michael, ele vai já entrar e vamos conversar sobre esse tema. Então esse é mais... Opa! Já estamos entrando. Fala, Michael! Olá, Ricelli, está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá ótimo o teu som. Deixa eu ajustar aqui minha câmera para a gente ficar bem certinho Também estou ajustando aqui. a minha. Beleza. Isso, legal. Boa noite. Boa noite. Como vai, meu amigo? Na paz, graças a Deus. E por aí? Tu estás em qual cidade, Michael? Eu sempre confundo. Estou em São Paulo, capital. Tá. Tá, eu sempre penso que eu sempre falo, quando eu falo de ti, eu falo de Minas Gerais. Não sei por quê, eu fico com essa Não, é imagem. do lado, estamos do lado aqui. Tá pertinho, né? Tá pertinho. Tá pertinho. Eu sou natural de Jundiaí, né? Sou jundiaiense, né? Mas aqui eu Beleza. estou em São Paulo, capital, atualmente. Beleza, ok. Então, vamos começar com esse tema que quando a gente se conheceu, começou a conversar lá nos grupos do Alberto, né? Eu vi que você estava postando sobre esse treinamento mental específico para jogadores de pôquer, né? E o pôquer, ele é um jogo que atrai a curiosidade, né? Tem muitos filmes, tem aquelas histórias, né? Envolvendo sempre um mistério, né? Uma trama, né? E sempre aqueles filmes de mistério acaba numa mesa de pôquer, né? Além dos filmes que giram em Las Vegas, né? Exatamente, né? O pôquer, ele... Já vou deixar bem claro aqui, eu não jogo pôquer. Pois é, isso que eu já ia te perguntar. Pois é, como assim? Não joga pôquer, né? Mas explica aí pro pessoal. Sim, vamos lá. Eu não jogo pôquer, tá? Eu fui convidado por um poker player profissional, né? Para fazer esse trabalho. É um trabalho que foi
foi crescendo organicamente, então, né, para todo mundo entender, né? Hoje o poker, eu vou colocar todo mundo na mesma página aqui para também divulgar um pouco mais isso também, né? O poker ele tem um tabu muito grande, né? Por conta do baralho, por conta de envolver valores, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas no Brasil, o poker ele está sofrendo ele está sendo regulamentado, né? Legal. Existe uma confederação que representa ele no Brasil e ele é reconhecido pelo Ministério dos Transportes como um esporte mental, né? Então, muitas pessoas têm a ideia do poker como um jogo de azar. Não é, né? A lei de contravenções penais que traz essa delimitação de jogos de azar, por exemplo, o jogo do bicho é um jogo de azar, né? Mas o poker não é considerado um jogo de azar, porque para ser considerado assim, tem que ter o elemento sorte como o determinante no jogo, né? O jogo do bicho, por exemplo, é um elemento de sorte. Você vai lá, marca, compra e não faz nada. O poker não. O poker requer habilidade, o poker requer estratégia, né? O poker tem todo um estudo por detrás disso, né? Para que o poker player profissional, aqui estamos falando de profissional, não estamos falando daquele amador ou daquele entusiasta que joga de final de semana ou joga de vez em quando, né? Pessoas que vivem do poker, né? Então eles se organizam, eles estudam, tem técnicas, né? Então, no Brasil ele está sofrendo essa regulamentação, sofrendo não, né? Ele está sendo regulamentado, né? Passando, porque o né? sofrimento aqui no Brasil, né, no sentido de vai lá para o Congresso e passa por todo aquele trâmite, né? Mas estão estudando para trazer essa regulamentação do poker, não é um jogo de azar e é considerado um esporte mental aqui no Brasil. Juntamente com os e-sports, né, os esportes eletrônicos. Legal. Né? Hoje os esportes eletrônicos eles estão com um boom muito grande, existem aí patrocinadores, existem treinadores mentais, existem psicólogos de e-sports especializados, inclusive que eu faço parte de uma turma de estudo com relação a isso também, né? Então, ele é um esporte da mente. Da mesma forma que o xadrez, do que a dama, né? Usa a mente como o seu principal recurso para fazer tudo aquilo ali acontecer. Perfeito. Nós nos conhecemos nos grupos de estudo do Alberto, né? Do professor Alberto Delisola, né? Então, você já vem de uma história com a hipnose, né? Como foi essa transição? Você já estava atendendo com hipnose? Como era que estava a tua relação com a hipnose? Sim. A minha relação com a hipnose é hipnoterapeuta mesmo, né? Eu já atendia como hipnoterapeuta, né? Fazia aí os casos, vamos dizer assim, clínicos, né? De hipnoterapia, ajudava as pessoas com relação, como uma ferramenta auxiliar aí para a terapia das pessoas, né? E aí a história do poker, enfim, como eu comecei a migrar para isso, foi no final do ano de 2019, em que, como eu estava falando, né, um amigo poker player profissional de anos, né, ele viu algumas postagens minhas em redes sociais falando da hipnose, falando dos benefícios que isso, né, que a técnica traz, tanto para a saúde mental como para desenvolvimento, como para performance também, né? E ele me convidou, né, existe uma estrutura, ele falou, eu faço parte de um time, eu sou coach desse time, ou seja, ensino os jogadores a jogar poker, né, estratégias de poker, a parte técnica do negócio, né? Hoje em dia existe, inclusive, o maior time do mundo de poker é brasileiro, né? O Brasil é uma potência nisso. Tem um time, tá? Um time de poker? Eles se organizam em times, Olha só que legal, cara. Né? Eles se organizam em times, tá? Você pode ter a carreira solo também, você, né, jogando solo, apesar de você contra os oponentes ali na mesa, mas você pode fazer parte de um time onde você recebe instruções, por exemplo, de coaches, você tem vamos dizer assim, um investimento por detrás disso também, né? E fazer parte de time também lhe dá um status, então tem times, né, de categorias diferentes, entendeu?
Então, eu falo, fulano de tal ganhou, faz parte do time, então isso traz também um status, legal. Né? Então, existe toda essa organização já feita dentro do esporte também, dentro do próprio poker, tá? Esses times são pessoas que se reúnem para estudar junto, treinar junto, ter suporte junto. É isso, né? Exatamente, para evoluírem no jogo juntos. Né? Perfeito. Então, eles passam por um processo seletivo, vamos dizer assim, né? Por uma seletiva, onde eles são avaliados para ver qual que é o nível técnico que eles estão. Legal. E aí encaixam eles em determinados times e eles começam a receber essas orientações, começam a ter um suporte de investimentos, um suporte técnico muito bom. Para o PokerClay é muito interessante isso, fazer parte disso, porque ele absorve esse conhecimento, né? Ele tem à disposição dele esse conhecimento. Além, é claro, né? Aumentam as chances dele, o status, enfim, né? Traz vários benefícios para o PokerPlay com relação a isso. E como eu estava te falando, um amigo meu que fazia parte, que era coach de time, ele falou, olha, eu oriento uma galera, né? Eu oriento um pessoal de poker. E assim, é um perfil que, aqui a gente está falando, tá? Vou deixar até claro aqui também, do poker online, tá? Agora que estão voltando os torneios presenciais, né? Com os protocolos sanitários, né? Aqui em São Paulo, no Brasil, né? O resto do mundo também, Vegas também já está previsto já voltar, que a Copa do Mundo, vamos dizer assim, né? World Series deles, né, é lá em Vegas, né? Vegas, e também tem Barcelona, que também é bem importante também. Estão voltando agora, né, com as vacinas, né, nos outros países principalmente, mas até então a gente está falando aqui de online, né? Poker online, jogar online, né? E esse meu amigo, ele é do poker online, ele me chamou, ele falou, vejo que você trabalha com hipnose, com a mente e tal. E, assim, é um pessoal que eu queria levar alguma coisa para eles, que é um perfil bem específico de, vamos dizer assim, vou chamar de esportista aqui, tá? Apesar de eles não se reconhecerem como esportistas, né? Porque tem um elemento dinheiro envolvido também, né? Tem as apostas, tem o investimento que ele faz, né? No esporte, você ganha um salário como esportista, mas você está competindo ali pela competição propriamente dita, né? Para se superar, para fazer aquilo que o esporte te traz, né? Ali eles não se veem muito como esportistas por conta desse elemento também, tá? Mas depois eu vou explicar um pouco melhor também que existe muita similaridade entre o pensamento deles e o pensamento de um esportista, né? Certo. Enfim, de um atleta, né? Ele falou, olha, eu gostaria de levar alguma coisa mais voltado para a mente desses caras. Esses caras ficam 6, 8, 12, 18 horas jogando na frente de um computador, isolado dentro de um quarto. Caramba! Né? Então aí você já começa a ver o perfil de pessoa. Né? O perfil de pessoa no sentido assim, é claro, cada um tem uma vida diferente, eu atendi vários perfis, mas o trabalho deles muito antes da pandemia chegar e colocar todo mundo em home office, e misturar a vida familiar com a vida profissional, esses caras já fazem isso há muitos anos, há muito tempo. Né? Já tem o espaço deles para fazer isso. Né? Então, se o pessoal que não está acostumado já está surtando, né? Já está misturando, já está tendo ansiedade, com eles isso não é diferente. Né? Certo. Então, existe a pressão do jogo, existe o fato de ele ficar na frente de uma tela com várias mesas nessa tela por horas e horas a fio, né? Tendo ali um intervalo de 5 minutos a cada hora, só isso que eles têm. Né? Caramba! Então, isso tudo vai influenciar na mentalidade da pessoa. Né? Se ele não tiver, como a gente costuma falar, né, Riceles, uma psicoeducação, né, com relação a esses... né, com relação a isso, é muito fácil ter um burnout, é muito fácil a pessoa sofrer de ansiedades. Né? O próprio jogo tem esse elemento que traz muito disso. Né? Então ele falou assim, eu queria alguma coisa para descompressão desses caras, né? Eu acho que a hipnose, já fui para Vegas, já fiz show de hipnose, mas eu vi hipnose de palco, né? Eu vi show, né? Mark Sábado lá, tudo mais, mas eu queria trazer um pouco disso para eles. E eu falei, legal. Aí a gente sentou, desenhou um formato, eles têm um período que eles se reúnem, que eles chamam de warm-up, isso é muito comum nos esportes em si, fazer um warm-up, que é o tipo de um aquecimento antes de entrar, os torneios, para partida, enfim. Cara, né? Que legal, tô achando isso fantástico. É bem diferente, é diferente. Pois né? Para mim, eu e você que não somos do esporte, é muito diferente. Pois é. Né?
Bacana. E aí ele falou, vou te colocar lá, né? Sei lá, cara, isso traz tudo alguma online. coisa. Isso tudo online. Tudo online. Legal, tudo online, tá. Né? Então eu entrei meio que na rede social deles ali, na rede de comunicação, que não é... chama Discord, que agora que está crescendo um pouco o Discord, que é mais usado por gamers mesmo, né? E ele falou, você entra lá, abre a câmera, fala alguma coisa e dá uma hipnose. Aí a gente fez um formato que a gente chamou de pílula de hipnose. Né? Tá. O tempo era limitado, é em grupo, né? Então é um grupo de pessoas que estão ali, né, de um time. Se não me engano, aquele time atualmente está com um pouco mais de 20 jogadores ali. E eles participam e eu ia conduzindo eles numa indução hipnótica. Depois eu fui acrescentando alguns elementos. Então hoje eu faço o que eu chamo de pílula de autoconhecimento e hipnose. Então eu levo, sei lá, um conteúdo de inteligência emocional, né? Levo alguma coisa sobre, sei lá, vamos falar sobre flow, vamos falar sobre estratégia, vamos falar sobre pensamento XYZ, vamos falar sobre ansiedade, um pouco sobre ansiedade, né? Eu levo um tema para eles, né? E depois eu introduzo a pílula de hipnose, que na verdade é uma indução ali, né? O pessoal agora já faz mais de um ano que eu estou com eles, então já estão acostumados com a tradicional pílula de hipnose do Michael naquele time. Legal, né? Bacana, cara. E aí eu entro com eles e passo isso para eles toda semana, né? É um atendimento constante, né? É um atendimento constante, Exato. né? Exato. Eu sou contratado ali pelo time, né? Por aquele time, para você entender. Existe um time, para ficar simplificar a coisa para todo mundo entender. Um time gigante chamado Forbet, tá? E dentro desse time tem vários times, tá? Pequenos times de categorias diferentes, né? Tem o time principal, depois tem o segundo, o terceiro e assim vai, né? Eu faço parte de um desses times, né? Hoje o Forbet ele está com um pouco mais de 600 jogadores, né? Caramba! Eu faço parte de um time só, né? E ali eu entro com esse material, com esse conteúdo. E é claro que aí eu vou fui percebendo, né, algumas necessidades. Eu também sou coach de formação, né? Tenho formação em inteligência emocional também. Né? Atualmente eu estudo um pouco de neurociência também com o professor Pedro Calabrese, enfim. Legal, bacana. Então eu vou pegando todos esses elementos e traduzindo para a linguagem do poker para o dia a dia deles, né? Bacana, cara. Então muitos deles vieram me procurar em particular para desenvolver um trabalho, né? Esse trabalho muitas vezes envolve realmente um processo de coach mesmo, para que a gente possa desenvolver as habilidades dele, colocar um pouco de, vamos dizer assim, ordem na casa dele, que ele está um pouco perdido, né? Então a gente ajuda, né, a definir metas, a gente trabalha muitas as questões emocionais, as crenças desse jogador, né? Acaba sendo um suporte que serve não só para o jogo, mas também para a vida, né? Para a vida. Bacana, o Poker Player é uma persona, né? Muitos deles são pais, muitos deles são filhos, muitos deles, enfim, estão ali e têm a sua vida, pessoas comuns, tudo misturado ali, né? Então eles têm que lidar com isso. E se o cara leva isso, né, como acontece com qualquer um na vida, né? Se você leva uma questão pessoal para o seu trabalho, vai afetar o seu desempenho. Né? E vice-versa. Se você está com dor de... Exato. Se você está com dor de dente, vai afetar o seu desempenho. Entendeu? E ali eles trabalham na frente do computador, sozinhos. É claro que podem estar ligando um para o outro, ali se comunicando e tal, mas geralmente estão sozinhos, fisicamente sozinhos ali. Né? Eles, com os pensamentos deles, com as estratégias deles. E é claro que a gente sabe que vai vir emoção, né? Vai vir os pensamentos, né? Vão vir aquela coisa de você querer receber algum estímulo, o cérebro querer receber estímulo que não vai ter no momento, vai estar ali no quarto, fechado, tudo, né? Então, isso tudo vai afetando o desempenho dele, né? E a gente sabe, você sabe, né, melhor do que ninguém, né, a gente estuda sobre isso, né, que praticamente 90% da performance de qualquer pessoa é inconsciente, é mental, né? O cara pode ser o as do Excel, mas se ele não estiver bem, se ele não souber fazer uma gestão de emoções, vai afetar, com certeza, nos resultados, na vida dele. Né? E é assim que a gente vem trabalhando com eles. Né? O interessante é que o poker, cara, o jogo do poker, ele traz... Eu falo para os meninos lá que eles são experts em fracasso. Não conheço
ninguém que seja tão expert em fracasso, porque 70% das vezes os caras vão perder. Tá? Essa é a constância 70%? do negócio. Só que eles... Exato. Caramba! É mais ou menos por aí. Só que eles continuam. Né? Eles continuam. Cara, até que, beleza, sai uma bolada gigante. Né? Sai uma bolada, sai um resultado bom, por exemplo. Né? Mas o que faz a coisa girar é o investimento que ele faz ali. Então sai, uma parte ele vai fazer a gestão financeira dele, da vida dele, obviamente, vai querer ter as coisas dele, vai sobreviver. E a outra parte é o investimento no próprio negócio. E assim vai gerando a carreira dele. São pessoas que vivem realmente disso. Vivem realmente disso. São como, vamos dizer assim, resguardadas proporções, home brokers. Né? Trabalham com investimentos ali todo dia. Então, a bolsa sobe, o cara fatura, a bolsa desce, o cara perde. Ali é jogo. Então, pode ser que o cara entra. Né? E aí existem alguns E são pessoas que jogam todos momentos. os dias. Todos os dias. Existem, eles montam a grade de jogo. Tem jogos todos os dias, porque é online, você joga com o mundo inteiro. Né? Então eles montam a grade de jogos para eles. O principal dia é o domingo. Né? É o domingo, começa lá uma parte no finalzinho da manhã e se estende. E pode se estender até uma segunda fase, que é segunda-feira. Né? Caramba! Existe, para você ter uma ideia, um campeonato que eles chamam de Scoop, que é o mês todo pauleira. Tipo assim, é $1 milhão garantido no negócio e o pessoal vai. Caramba! Sabe? E vai pra cima. E assim, é insano, sabe? É como se fosse um grande projeto que tem um prazo para entregar e esses caras vão pra cima. Né? Então, inclusive tudo, né? na época de Scoop, vão com tudo. Na época do Scoop, as minhas pilas eu fiz somente para dar relaxamento mental para eles. Né? Eu usei hipnose para relaxamento mental. E para dar um boost nele, dar um boost nele, dar um gás, né? Dar uma renovada na energia deles. Então, toda segunda-feira eles vinham comigo lá, fazia todo mundo relaxar, aí a gente trabalhava algumas questões internas ali do poker, e depois o pessoal ia também. Era uma forma que eu chamo de descompressão, né? Que é o principal, vamos dizer assim, a principal função que eu utilizo da ferramenta hipnose com eles. Né? Mas temos várias outras abordagens que a hipnose pode trazer junto com eles. Então, como eu falei para vocês, né, tem pessoas que me procuram para fazer um processo, né, para organizar, para conseguir desenhar uma meta específica, para conciliar a sua vida pessoal com a vida né, do poker player. Né? Então, a hipnose ela entra nisso também para dar motivação. Né? Existem alguns termos e séries, é bem curioso, sabe? É bem interessante. A gente sabe que a gente dá o nome de ansiedade, a gente dá o nome, né, que a própria terapia nos educa com relação a isso. E lá tem uma nomenclatura diferente para isso. Por exemplo, é muito comum eles entrarem em tilt. Né? O que é o tilt? Né? O tilt é você estar jogando e aí você perde naquele momento. E aí, né, existe até literatura psicológica do poker disso, né? Então, tem um autor muito famoso que ele fala, né, dá nome para os tilts, né? É o tilt do cara que se sente injustiçado, é o tilt do raiva, é o tilt X, é o tilt Y, né? E é uma cultura que agarra isso, né? É uma cultura que tem essa nomenclatura, adota isso. E aí, o tilt nada mais é do que? É a frustração daquele momento e aí vem a descarga da emoção, né? Só que aí tem aquele cara que a gente sabe que ok, vai se dar bem com isso, ok, respira fundo e vai. E tem aquele cara que vai carregar isso, né? E vai carregar isso para outro dia, para outro jogo, para outra sequência, né? Então a gente trabalha um pouco disso também, né? A própria auto-hipnose para a pessoa, né? Eu dou áudios para eles e falo, ouça esse áudio, pratique esse áudio, né? Antes do jogo e até mesmo alguns áudios depois do jogo, porque o cara muitas vezes termina tarde, não consegue dormir, fica com aquilo na cabeça. Né? Então, todos os trabalhos que hoje as pessoas não dormem pensando no trabalho, o poker é basicamente a mesma coisa. Né? Sensacional, cara. É muito legal. Né? É um mundo assim que a gente nem imagina, né? Nem imagina. Bacana. E assim, treinadores mentais, que agora eu me denomino treinador mental deles. Pois eu vi agora que você colocou agora treinador mental, né? Bacana isso, cara. Treinador mental, né? É a junção dessas técnicas. Então, assim, a gente estudou junto, a gente sabe. A gente pega um pouquinho ali da PNL,
pega um pouquinho ali de constelação sistêmica, pega um pouquinho da própria hipnose, aí pega um pouquinho do coach, né? E monta um processo, monta um sistema, né? Para que essa pessoa possa ter, possa se reforçar, possa passar por esses períodos, por exemplo, um período de grandes perdas, que acontece e é natural para o poker player, né? Eles chamam de downswing. Eu estou numa downswing, né? Estou perdendo muito, não consigo recuperar, estou só perdendo, né? Isso acaba com a motivação do cara, isso desanima o cara. Então tem cara talentosíssimo ali, mas que não aguenta essa pressão. Por quê? Porque ele não treina isso, né? Aí eu entro para justamente treinar. Eu explico para ele como é que funciona simplificadamente a nossa cabeça, nosso cérebro reptiliano, quais são as emoções que vêm, né, à tona. E uma vez que ele entende um pouquinho disso aí, para ele saber que não é culpa dele, é o nosso biológico agindo, né? É claro, tem o ser biopsicossocial, né? Tem ali a genética, tem ali a criação, tem ali a educação que esse cara teve, mas também tem um traço ali que ele pode aprender a lidar com isso. Né? Então é aí que entra o treinador mental, né? E aí a gente com ferramentas para mensurar isso. Então eu dou números para ele, eu dou gráficos para eles, né? Olha, quando a gente começou o nosso trabalho, a sua mentalidade, o seu jogo mental, como a gente costuma falar lá, né? Ele estava assim. E agora está assado. O que você acha disso, né? E a gente vai trabalhando todo esse processo. Então é um processo bem personalíssimo. Sim. Você já está com eles há um ano, não é isso? Acompanhando esse time. Pouco mais de um ano, né? Pouco mais de um ano. Eu atendo o time e atendo individualmente. Certo. Né? Eles me procuram individualmente para fazer processos também. Tá. Eu vou te fazer duas perguntas. É que tu falou meninos. Tem meninas também no poker? Tem meninas nesse time? Tem, cada vez mais. Cada vez mais. Ótimo, bacana. E a outra coisa maioria ainda continua... ainda continua sendo um ambiente masculinizado, tá? Mas cada vez mais as mulheres também estão entrando nisso. Legal. Inclusive, elas têm essa capacidade criativa da própria mulher de entrar e fazer a coisa acontecer ali também. Muitas vezes, né, tem aquele cara que é mais impaciente, mais explosivo, a mulher nem tanto. Ou também tem a mulher que é explosiva, enfim, né? Isso o gênero ali não determina nada. Né? Mas cada vez mais elas estão ganhando espaço nisso também. E ao longo desse tempo que você está com ele, né, porque é sempre o mesmo time, você tem percebido, você está medindo os resultados e está mostrando para eles isso está acontecendo, né? Sim, a gente consegue fazer isso com o time. Eles são bem, como eu posso dizer assim, cada coach que toma conta de um time, que treina um time, ele tem liberdade de trazer para o ambiente qualquer tipo de recurso, desde que não vá ao encontro, né, das normas do próprio time, né? Mas ele pode utilizar de qualquer recurso. Se ele quiser colocar um mágico, se quiser colocar um hipnoterapeuta, quiser colocar um outro coach, ele pode pôr, né? E aí, o feedback que eu tenho, ele é muito positivo. Legal. Né? Ele é positivo, tanto que eu entrei em contato com um dos diretores do time, né? E ele falou, Maicon, parabéns pelo trabalho, porque na nossa reunião de coaches aqui, né, eu sou diretor, então eu faço uma reunião com os coaches aqui, né? O seu trabalho é muito bem visto. Né? Poxa, que legal, então, cara, parabéns, que bacana. Ótimo, né? Que eu estou agora galgando lá dentro também para ver se eu consigo um pouco mais de espaço, divulgar um pouco mais esse trabalho também. Né? E a hipnose tradicional, que a gente costuma trabalhar, ela surge organicamente, ela surge naturalmente. Então eu vou contar um caso bem interessante de um poker player que eu ajudei ele a montar uma agenda de performance, né? Então, eu ajudei ele a organizar as atividades dele para que ele possa performar e possa ter também a sua qualidade de vida como poker player, né? Legal. E ele conhecendo já o meu trabalho, né, das pílulas de hipnose, ele falou, cara, eu tô tiltando muito, né? Que eles falam assim, eu tô tiltando muito, não consigo sair dessa, me ajuda. Eu falei, então tá, vamos fazer hipnoterapia? E vamos. E aí foi bem interessante que a gente fez, né? Fizemos 2 sessões, né? E, claro, né, tem todo aquele processo que a gente faz uma boa anamnese, né? Tem que descobrir um pouco mais profundamente do que essa pessoa está sentindo, qual que é onde está apertando o calo dela, né? E aí, o interessante foi que ele foi até a pessoa que ensinou ele a ensinar a jogar poker. Ele fez uma regressão. Ele aprendeu a tiltar.
ele fez uma regressão. No caso, Legal. a gente fez essa técnica aí. Né? E aí, o insight que ele teve foi que ele aprendeu a tiltar igual essa pessoa. Então, para ele, jogo não tinha como não jogar sem ser tiltado. Caramba! E aí depois ele me deu feedback e falei, cara, me deu uma leveza tão grande, eu não preciso ser assim. Né? Não preciso agir assim. Né? Tirou isso dele. Bacana. E no mesmo dia, a gente fez alguma coisa do tipo 2 horas da tarde, foi uma sessão assim de 2 horas e meia. E depois disso ele voltou, ele falou, cara, eu joguei, fiz 5 mesas finais, ganhei 3, entendeu? Então, joguei muito leve, joguei no meu flow, joguei me divertindo. Cara, bacana isso. Ele descobriu o jogo dele. Acaba... Né? Ele estava jogando o jogo do outro, né? O jogo dele. Bacana, exatamente. Cara. E tem outros casos também que procuraram. Então, a minha linha de atuação lá, Riceles, ou é de processo, do próprio processo, né, de treinador mental mesmo, dá uma mentalidade de performance para esses caras, porque esses caras, apesar de eles não se verem atletas, é muita similaridade, né? A veia competitiva é muito grande, é muito forte. Né? Então, eles tendo o que eu chamo de um ritmo, né, de jogo, um ritmo para que eles possam alcançar o resultado deles, né? E é um resultado sempre de longo prazo, né? E no meio do caminho acontecem as coisas boas, mas então ensinar esses caras realmente a pensar a longo prazo e também usar desses recursos como a própria hipnose, né? Existe um termo em esporte que a gente chama de ativação, né? Que é o cara, por exemplo, no esporte ele está muito para baixo, então você utiliza da respiração torácica para ativar o cara, para ele entrar naquele flow, né? Ou então se o cara está muito nervoso, a gente utiliza da respiração diafragmática para baixar um pouco o estresse do cara, para que ele chegue na zona de performance dele, no pouco que a gente chama de A-game, né? Para que ele consiga chegar na zona de performance dele num gráfico assim, e continuar isso o maior tempo possível. Então, a gente coloca gatilhos, coloca âncoras para isso. Né? Isso traz para eles, né, o aumento de foco, você sabe que a hipnose é espetacular para isso. Né? O controle da própria ansiedade, lidar com os tilts, lidar com as frustrações. Né? A própria hipnose, você sabe, ela é muito legal e ela combina com qualquer outro tipo de técnica. Então, se o cara é adepto à meditação, por exemplo, né? Ótimo, dá para potencializar, dá para usar junto, dá para fazer tudo isso. Né? É uma ferramenta muito flexível com relação a isso. Então, é a base praticamente desse trabalho que eu faço com eles, é a hipnose. Eu chamo de hipnoperformance, né, porque é para performar. Né? E eu desconstruo isso com os players. Né? Eu falo, o que é performar para você? Né? É ganhar tanto, mas nessa realidade é possível ganhar? Não. Então, o que é possível fazer? Né? Talvez o cara se coloque uma meta tão gigante que ele não vai alcançar isso no tempo que ele quer. Então, eu preciso ensiná-lo a medir, preciso ensiná-lo a construir isso. Né? É claro que existe um elemento sorte também, né? Mas existe o elemento de você lidar com todo esse ambiente. E aí que a hipnose, aí que a psicoeducação entra, aí que ferramentas específicas vão ajudar essa pessoa, esse poker player, a passar, por exemplo, por um momento de turbulência, a não tiltar tanto, né? Tem um gatilho que eu instalo que é o anti-tilt, né? Para tiltar, que assim, eu instalo ele com a respiração, né, da pessoa, para que na hora que aconteça a situação, ele volte o foco. Ok, aconteceu. Eu falo para eles, né? Eu falo para eles que eu uso uma analogia da onda, né? Que a nossa emoção é como a gente andando na praia e você olha do lado, vem uma onda enorme. Ela vai vir, é natural, não tem como você impedir. Perfeito. Né? O que tem como você fazer é treinar você pegar essa onda. Então pode ser que naquele dia a onda te pegue e te leve para bem longe, você toma um caldo, né? Ou pode ser que você comece a aprender a mergulhar no meio da onda e sair do outro lado, né? Um pouco melhor do que antes. Ou pode acontecer de você simplesmente surfar a onda. Né? Beleza, e detalhe, você vai surfar e vai chegar uma hora que você vai cair também. Não é natural. Né? Então, eu falo, da mesma forma são as nossas emoções. Elas vão vir de uma forma natural, porque nós somos seres naturais. Né? E vai ter dia que vai funcionar a sua técnica, tem dia que não vai funcionar. E o importante é que tá tudo bem, que você vai se aprimorar nisso.
né? Beleza. Então eu falo muito disso para eles, né? Treiná-los mentalmente para lidar com as adversidades. Essa é a principal função do negócio, né? E é claro, na descompressão. Então eu incentivo muito eles a ter um preparo pré-jogo e pós-jogo também. Então aquela descompressão, tipo assim, se desligar, talvez praticar uma higiene do sono, né? Tem muitos deles que acabam ali e já vai jogar outra coisa, sabe? Eles são muito competitivos, estão muito ali assim. E aí o cara acorda, né, muito conturbado no outro dia para continuar jogando. Não, dá um tempo pro seu cérebro, né? Fazer aquela higiene, dá um tempo. Então, eu vou incentivando muito isso neles também. E aí a hipnose é a principal ferramenta que eu utilizo para isso. E Michael, e falaste que tem vários times, cada time tem sua equipe de treinamento mental. Agora, desse grupo de coaches, né, que você também está incluído, você é o único que trabalha com hipnose? Sim, os coaches que eu falei aqui, eles são eles chamam de coach, tá? Mas são como se fossem treinadores. Certo. Tá? Como se fosse o técnico do time de futebol. Isso. Exatamente. Então, assim, vai ensinar o cara que tipo de jogada ele vai fazer em determinada situação, se ele vai foldar, se ele vai blefar, se ele vai apostar mais, enfim. É o técnico que vai trazer. Então, eles têm um sistema todo... da estratégia do jogo, do sistema do jogo em si, né? Exato. Eu sou coach mental, eu sou treinador mental, cara, ou seja, eu levo... Tô adorando isso. Pessoal, quem tá gostando, eles... manda coraçãozinho aí pra gente. Quem tá entrando agora, a gente tá falando de hipnose e pôquer. Então, tá gostando, manda coração pra nós. Que é o nosso... o nosso incentivo aqui, o nosso tilt aqui, o nosso gatilho. Manda coração, manda pergunta também, se tiver manda dúvida, pergunta, pode mandar. isso. A gente... Beleza. Então, eu entro como um coach mental, né, como um treinador mental. É treinar a mentalidade desse cara para que ele possa ser resistente, ter resiliência para passar por esses períodos e conseguir chegar no seu objetivo. Bacana, cara, muito bacana. E nesse tempo, né, quer dizer, você chegou nesse universo, vamos dizer assim, né? Nesse universo, a convite, aí foi colocando... Eu me lembro que a gente chegou a conversar sobre isso, acho que tu estava bem no início, né? Sim, sim. E aí, mas aí, ao longo desse tempo, você já deve ter desenvolvido um método, um roteiro, conseguiu fazer isso? Como é Exato, exatamente, né? Eu costumo falar assim, eu cheguei tateando, falei, né? Quem são, como fazem, o que comem, né? E não tinha Globo Repórter para falar pra gente. Então, teve que aprender. Teve que aprender, né? Então eu fui tentando. Né? Fui pegando as ferramentas que eu tinha e fui experimentando. Falei, essa aqui funciona, não, essa aqui não faz sentido, né? Hoje eu faço parte de um grupo de estudos, de mentoria, inclusive, de treinadores mentais do esporte. Legal. Então, é uma galera assim, para você ter uma ideia, eu faço parte de um grupo de mentoria que tem o psicólogo da Seleção Brasileira de Vôlei no meio. Pô, bacana, então, cara. São gente gabaritada, são gente que trabalha, tem até um especialista em poker lá também, tem dois, na verdade, um deles é psicólogo, inclusive, está se especializando em esportes também, né? E aí, eu fui aprendendo a falar um pouco dessa linguagem, né? A deixar um pouco mais simplificada, a deixar um pouco mais acessível, dentro da cultura, dentro do ambiente do poker. Né? Então, os termos que o poker usa, quais são os principais perrengues que esses caras passam, né? A identificar isso e a usar a melhor estratégia, usar a melhor ferramenta, usar a hipnose, por exemplo. Existe também outra ferramenta mental do esporte, que é a visualização, né? Vários esportistas utilizam a visualização, né, antes das suas competições, então a hipnose potencializa essa visualização, né? Eu falo pro pessoal lá, né, eu falo, tudo começa na tua cabeça. Então a melhor estratégia que você aprendeu, todo o seu repertório, é nesse momento aqui agora com a gente que a gente vai criar, que você vai criar. Daqui a pouco, a hora que você sair daqui, né, você vai botar isso em prática, vai testar, e vai trazer feedback. Então eu falo assim, não existe fracasso, existe feedback. Tá? A hora que trouxer o feedback, no meu caso, quem trabalha comigo, vai voltar para mim e falar, o que aconteceu?
qual foi o melhor caminho. Então, aí já entra um pouquinho das técnicas de coach. Né? E aí tem dia que o cara não tá bem, eu falei, tá bom, vai, fecha tudo aí, vamos, durma. Simples assim. Vai dormir. Durma, né? Vai dormir. E vamos trabalhar isso aí. Michael, tem uma pergunta aqui. Para jogadores que não são profissionais, porém querem ser lucrativos, você consegue ajudar também? É possível ajudar também, tá? Aí, essa pessoa, no caso, ele vai ter que montar um projeto, tá? Então, assim, se você quer ser profissional, é uma escolha, tá? Se você quer performar, não tem jeito, você vai ter que fazer uma escolha. Eu vou performar no poker, tá? Essa escolha, toda vez que a gente escolhe, a gente vai abdicar de algumas coisas. Perfeito. Seja tempo, seja talvez investimento, não sei. Tá? Então, uma vez que você coloca na cabeça que quer performar, então você vai entrar nesse jogo para performar. Então, quais recursos você vai precisar? Primeiro, você tem que estar ciente que você vai perder a maioria das vezes. Né? Segundo, você vai ter que estudar muito. Você vai ter que se aperfeiçoar muito. E você vai ter que jogar. Né? Jogo, treino é treino. Vai ter que jogar. Vai ter que sentir na pele. E aí hoje, como eu falei, né, existem os recursos de times, que você pode entrar para os times, que vai ter essa assessoria toda de treinamento técnico, profissionais igual a mim, que vai treinar o seu comportamento mental. Então, assim, você vai entrar numa semana, num mês, em meses, que você só vai perder, como é que você vai passar por isso? É o treinamento mental que vai te ajudar. Né? Vai ter conta para pagar, vai ter boleto, vai ter o investimento, talvez, que o time está te fazendo, enfim, vai ter toda uma série de elementos em torno que vai determinar o seu comportamento. Se você não treinar a sua mente para esse comportamento, você, com certeza, vai ter muito mais, vamos dizer assim, chances de desistir antes de repente, você aflorar a sua capacidade de aprender, aflorar a sua habilidade. Né? Tem um cara que é talentoso, e tem um cara que não é talentoso, mas é um cara que estuda, que chega lá, entendeu? Então, respondendo assim, dá para ser lucrativo? Dá. Você vai ter que ter recursos para isso. Né? Não adianta só ter habilidade, não, sou bom no carteado. Mas os elementos, vai ter muitos elementos que vai estar fora do seu controle. Por exemplo, você não controla outro jogador. Né? Você não controla as cartas que vão cair no river na mesa ali. Né? Você não controla, por exemplo, o período que você está passando ali. Né? Agora sim, você controla a sua postura, você controla a sua técnica, você controla a sua persistência, a sua resiliência, isso tudo é controlável, isso tudo é treinável. Certo. Então a pessoa vai ter que ter essa ciência. Hoje em dia, existem muitas pessoas procurando treinadores mentais, né, fazendo esse investimento, né? Mas o old school, a velha guarda, ia na raça. Né? Um dos maiores jogadores na raça. Ia na raça. Um dos maiores jogadores do Brasil que teve, é muito conhecido, no blog dele, ele conta que ele fez um curso de hipnoterapia lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele começou a sentir falta de algo que a carta não trazia, que a parte técnica não trazia, que é o quê? O comportamento mental. É o mindset, né? O mindset. Eu gostei dessa expressão, né? Comportamento mental. Isso daí é muito bacana. A gente sabe que não está muito certo falar, mas assim, é o comportamento que você vai ter na tua mente que vai te dar o comportamento de você agir. Exato. O comportamento mental, ele vai entrar assim, é um jogo de mente. Então nada mais lógico de que você investir para treinar a sua mente para ficar resiliente. Né? Treinar a sua mente para tirar o melhor dela. Né? E muitas vezes, Célio, você sabe também, tanto quanto eu, que talvez tirar o melhor dela não é jogar tanto, por exemplo, não é performar tanto, é performar menos com qualidade, né? É dar vazão para o resto, para os outros elementos da sua vida, para a sua família, para a sua saúde. Né? Eu insisto muito com eles assim, falar, você tem que ter saúde, você faz algum exercício físico? Não, cara, você fica 12 horas sentado, não te dá dor nas costas. Simples assim, né? Tá acima do peso, tá pedindo muito iFood, né? Você sabe que a gente é o que a gente come. Você come tanta coisa, né? O nosso organismo libera hormônios ali que vão prejudicar o funcionamento de algumas coisas. Se você bebe, né? Tem muito cara, né? Que infelizmente, né? Infelizmente não, cada um, né? Sem julgar, mas
O cara bebe quando está jogando, o cara fuma quando está jogando, né? Só que a gente sabe que isso a longo prazo vai trazer um prejuízo para ele. Exato. Né? Uma coisa é você tomar um vinhozinho, né? Saber controlar, não perder a atenção, se conhecer melhor. Outra coisa é você entrar de cara, né? Brincar ali, não sei o quê, e depois reclamar do resultado ruim. Não tem como. Né? Isso não é performance. Entendeu? E Michael, esse é um campo novo de trabalho para os hipnoterapeutas? Novo e fértil. Opa! Tá? Novo, legal. Novo e fértil. Tá? Não só do poker, tá? O poker sim é um campo bem novo, bem fértil, né? Para você se especializar, se tornar vamos dizer assim, um hipnoterapeuta do poker, né? Legal. No começo do meu trabalho eu fui buscar referência lá fora, saber o que estavam fazendo lá fora, aí descobri com um cara que ele vendia, né, ele fazia hipnoterapia para esportistas, para atletas, e ele também vendia áudios, né? Foi da onde eu tirei o preço, tipo assim, quanto que eu cobro, né? E aí o cara, ele vende, disponibiliza áudios lá, isso em 2019, é $25 o áudio para um relaxamento, né? Um áudio que eu acho assim, é frio, né? Todas as sessões que eu faço com hipnoterapia, pelo menos com hipnoterapia, e até mesmo algumas pílulas que eu coloco no meio do processo de um atendimento individual, eu dou para a pessoa. Eu gravei para você usar. É pílula, é tomar uma no jantar, entendeu? E seguir em frente, é pílula, tá? Com o time, por eu instalo âncoras, né? Gatilhos. E aí um deles me perguntou um dia assim, cara, a âncora para de funcionar? Eu falei, depende, o que está acontecendo? Não, porque eu estou usando e não sinto mais. Eu falei, não, mas você não sente mais, você percebeu a diferença? Não, percebi. Então, o que você precisa? Reforçar, vamos colocar mais um estímulo aí. Né? Então, quer dizer que o negócio está funcionando muito bem, que você não precisa nem mais fazer o gesto. Bacana. Né? Muitas vezes eu coloco o gesto... Já virou comportamento, né? Já virou comportamento. Exato, já foi introjectado, né? Já virou automático, né? Bacana. Ótimo. Então, vamos partir para a melhoria disso aí. Eu coloco muitas vezes gatilho neles no dedo do mouse. Porque os caras pratiquem no dedo do mouse. Tipo assim, ó, deu tilt, dá uma mouseada, aí tira fora da tela e pum. Entendeu? E aí, indiretamente, ele vai praticando sozinho. Isso. Né? Bacana, cara. Então, bacana. É um campo fértil, né? Hoje também está crescendo muito essa vertente de treinador mental de esportes. Tá? Para minha surpresa, que eu participo desse grupo de mentoria, eu achava que não, ou imaginava que tivesse, né? Os esportes não têm treinadores mentais, assim, pessoas voltadas para a mentalidade do atleta. Tem o coach, tem o preparador físico, tem o fisioterapeuta, tem a nutricionista, mas nenhum deles é especializado em, de repente, dar a linguagem para o cara que está ansioso de entrar numa competição. Né? Que perfil que esse cara tem? Como é que você se comunica com esse cara? Eu faço isso, né? Eu faço uma análise de perfil com essa pessoa e falo, beleza, olha, você se motiva com isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui são seus pontos de melhoria. Isso melhora a comunicação dele, né? Até com ele mesmo. Então tem caras que eu preciso ativá-los muito, né? Um cara mais tranquilo na vida, tal, não sei o que tem, só que um pouco de agressividade no poker faz bem, né? Só que o cara também não pode estar muito agressivo para ficar ganhando um excesso e começar a queimar as fichas deles ali. Então tem que ter inteligência, né? Ó, trabalha aqui, vamos trabalhar isso, vamos ativar isso, né? Vamos fazer tal coisa. Tem cara, tal, tô assim, assado, mas qual que é o teu objetivo? O que você quer? Então tá, vamos trabalhar isso. Coloca uma visualização nele, por exemplo, né? E faço ele ver a coisa acontecer com a hipnose. Então, ela é a base, cara, de todo o meu processo. Né? A hipnose é treinamento mental para mim. Sem hipnose não existe. Tá, não, eu sempre falo isso, né? Quando eu conheci a hipnose, eu comecei a usar em mim, né? Então, assim, eu quero... E aí eu comecei a usar a hipnose para melhorar a minha performance com hipnose. Né? E aí não, uma coisa vai puxando a outra. Eu acho sensacional para desenvolvimento pessoal e em qualquer área, né? Então, eu acho bacana você... Ou seja, Sim. você está trazendo PNL, coach,
inteligência emocional, gerenciamento da emoção, mas como fundamento, como ponto de partida, a hipnose, né? Para mim, eu acho que funciona bem assim também. Bem assim também. Sim, é aquela história, né, que a gente aprende, né, Riceles? A nossa caixa de ferramentas, né? Exato. Uhum. Então, a gente combinando uma ferramenta aqui com outra, muitas vezes surge um resultado que muitas vezes a gente não esperava, né? Falou, olha, surgiu, ficou legal, boa, vou usar isso aqui, né? Bacana. Mas, assim, treinar a mentalidade, né, como a gente bem sabe, a gente evoluiu muito como ser humano, ser dotado de inteligência, mas ainda somos muito analfabetos emocionalmente, né? Mentalmente falando. Né? Agora, de uns anos para cá, que foi se falar de janeiro branco, saúde mental. O que é isso, saúde mental? Né? As gerações passadas não conheciam isso, né? Não conheceram isso. Então, agora que a gente está mais tecnológico, vamos dizer assim, a gente está mais no mundo virtual, né? Então a gente parou de usar tanto o corpo, as ferramentas, as máquinas estão fazendo isso pela gente, então está utilizando mais esse recurso. E obviamente isso está crescendo essa demanda. E nos esportes, no poker, nos esportes mentais, isso é muito, muito utilizado. Né? É a cabeça que vai determinar ali um jogo, né? Eu estava até lendo uma postagem de um professor de psicologia, ele é uma referência aqui no Brasil, psicologia do esporte, e ele postou no Twitter hoje que hoje fazem, eu não sei quantos anos, do 7-0, né? O 7-1 lá do Brasil. Alemanha, enfim, eu não gosto de futebol, se é 7-0 ou 7-1. Eu nem lembro e aí mais, ele falou assim, foi foi 7-1, eu acho, né? E ele falava assim, ok, e o que mudou no futebol no Brasil de lá para cá? Nada. Ninguém parou para saber o que aconteceu. Né? Todo mundo condenou, todo mundo falou tal, faltou jogo, faltou habilidade, não sei o quê, mas ninguém sentou e falou. Então essa é a mentalidade que tem infelizmente, o brasileiro ali, enfim, o brasileiro, acho que talvez o mundo, eu não sei, não conheço muito lá fora, né? Mas a gente não dá muito valor para isso. Agora a galera do esporte está começando a olhar para isso, a galera do poker está começando a olhar mais para isso, justamente para estar entendendo que boa parte do desempenho deles vem, né, desse desempenho mental, vem dessa mentalidade, vem desse comportamento que ele tem no jogo. Eu me lembro, tem dois pontos agora, assim, que quando fala em esporte, né, tem algumas pessoas aqui de esporte que eu já atendi, né, mas tem dois momentos que eu acho, assim, bem significativos. Um mais antigo, acho que foi numa competição, é aquela brasileira que faz salto com vara, né, e eu não me lembro o nome dela, e parece que ela treinava e conseguia, no treino dela, ela conseguia superar a marca. Aí no dia da competição, tem direito a 3 saltos, parece que o primeiro ela errou, o segundo ela errou, aí no terceiro ela não foi mais. Ela disse que tinha algum problema lá na vara dela, o problema era na vara, né, que estava torta, alguma coisa assim, né? E, na verdade, foi um tilt, né? Ela tiltou, né? Pode ser assim. Ela travou. Travou, né? Ela travou, né? Ela simplesmente travou. Então, o que aconteceu com essa pessoa? Tinha um psicólogo acompanhando, talvez, né? Ou né, alguém que olhasse mais para esse lado. Né? Então, eu vejo uma grande demanda surgindo com relação a isso, principalmente, por exemplo, no poker, né? Como eu falei, né? O Brasil, se perder, só perde para os Estados Unidos de quantidade de jogadores, de poker players, né? Mas o Brasil representa muito bem no mundo, né? O brasileiro é muito competitivo, muito bem visto com relação a isso, né? E são pessoas assim que até, vamos dizer assim, não são muito fáceis de trabalhar por um lado, mas por outro eles entendem que sim, tem que investir nessa parte mental para que eles possam ter. Exatamente. Existem outros, né, treinadores mentais, existem outras pessoas que fazem um trabalho fantástico, aí que eu acompanho também, já tem até mais tempo que eu, né, que acompanham os times, que acompanham os jogadores. Então você percebe que é uma demanda crescente, relativamente nova, mas é crescente. Bacana. E vem ganhando força, vem ganhando corpo aí. Bacana. Michael, a gente tem aqui mais uns 3 minutos, mais ou menos.
Legal. Não apareceu nenhuma pergunta. Peraí, deixa eu olhar aqui. Quem perguntou aí, só dá um sinalzinho se eu respondi. Se eu não respondi, me procura depois também, né? Tá aqui. O cara disse assim, no caso, estou me referindo a uma pessoa que tem um trabalho formal e joga no tempo livre. Então, ou seja, essa pessoa ela joga e quer performar, você pode ajudar, né? No caso, pode, mas tem que ter ajudar, sim. um planejamento, né? Mesmo que seja... Exato. É claro que eu tenho que conversar com essa pessoa, entender qual que é essa demanda que essa pessoa quer, o que, que ela quer com o poker, se ela quer... Porque, assim, vai ter momentos, cara, que simplesmente você não precisa ser o melhor, né? Mas se você manter ali uma constância de jogo que te dê prazer, que te dê um retorno, né? Pode ser financeiro, um retorno de prazer, você consegue manter, tá tudo bem, né? Você consegue manter uma carreira assim, né? Agora, se você quer ser só um jogador recreativo, tá tudo bem também. Então precisa ver qual que é a motivação dessa pessoa, se ela quer realmente isso, né? Se ela quer se tornar um profissional, se ela quer, quais são os primeiros passos que ela vai ter que dar, né? Bacana. Então, eu consigo ajudar mentalmente a treinar essa mentalidade. Mas eu posso indicar, por exemplo, um poker player, de repente, para conversar com essa pessoa e falar, olha, esse cara quer se tornar poker, qual que é o caminho que ele vai ter que trilhar, qual é o caminho das pedras aí, né? O que você vai ter que enfrentar. Perfeito. Bacana. Então, estamos aqui no finalzinho do tempo, né? Então, para quem chegou, né, eu conversei aqui com o Maicon, né, colega de estudos de hipnose e que está usando a hipnose como ferramenta para treinamento mental de jogadores de pôquer, né? Então, essa é uma série de lives que já estou fazendo com profissionais de diferentes áreas e também com profissionais de hipnose, trazendo, né? Por exemplo, eu gosto muito de informação nova, então saber desse universo do poker, né? Porque a gente só sabe de poker do que a gente vê no filme, né? Lá em Las Vegas, né? Saber que tem tanta gente aqui no Brasil, né? É fantástico. Eu maravilhado. Né? É igual, mas assim, a fantasia do poker é igual da hipnose. Não é igual o James Bond que chega lá, blefe e ganha. É igual hipnotista. Eu acho que hipnose é só comer cebola achando que é maçã. Sabe que não é bem assim, entendeu? Então tem um background aí para explorar. Beleza. Então, Michael, faça as suas considerações, sua despedida e, poxa, já te agradecendo que, pô, maravilhoso. Assim, o tempo parece que nem passou aqui. Tanta coisa boa. Exato, nem vi o tempo passar. Primeiro eu quero agradecer, ter chamado, ter esse espaço aqui, é muito bom poder falar, poder divulgar a hipnose com várias aplicações, enfim, a gente vai descobrindo aí nichos, vai descobrindo novas formas de utilizar, né, a hipnose que a gente tanto gosta, né? Somos suspeitos para falar, né? Agradeço quem compareceu aqui, quem fez pergunta, enfim, quem, né, teve a curiosidade aqui de entrar aqui para conhecer um pouco desse trabalho. Eu divulgo muito o meu trabalho no Instagram, Maicon_Daldier, é só procurar ali que vocês me acham, também entrar em contato, né? E, enfim, eu acho que a nossa atuação em séries ela só vai crescer, né, com o tempo. Isso aqui só foi mais um nicho. Talvez eu volte numa próxima live e falar, e séries, desculpa um negócio aqui, vou falar com você, né? Mas é algo que está crescendo realmente, né? Legal, bacana. E é legal essa sua iniciativa de trazer realmente outras pessoas, trazer outros olhares, outras coisas para a gente conhecer e aumentar o nosso repertório de conhecimento também. Beleza. Eu sou apaixonado, né? Sou suspeito para falar, né? E a ideia é essa, trazer esses olhares. Então, eu te agradeço, né? A gente já vem procurando lugar na agenda para encaixar essa live, deu certo, graças a Deus. Quando tiver uma novidade aí, um negócio novo, uma sacada interessante, me fala, a gente marca de novo. Pessoal, muito, muito obrigado, Michael. Valeu pra caramba, eu estou super feliz de saber tudo isso, né? E agradecer, em breve, mais lives. Estou só esperando, talvez daqui uma semana tenha uma outra, estou só esperando a confirmação do convidado. E é isso, pessoal. Muito obrigado, uma boa noite, Maicon. Sucesso aí, cara, sucesso mesmo.
e vamos em frente com a nossa paixão. Obrigado, cara. Boa noite. Novamente agradecido pela oportunidade. Tchau, pessoal. Tchau, uma boa noite a todos. Aí daqui a pouco vai estar gravada lá no meu perfil. Vai lá, assiste se não assistiu tudo, curte, vai lá, segue o Maicon, que a gente gosta disso. Me segue lá, me chama, vamos conversar que tem conteúdo bacana aqui. Beleza, gente. Boa noite, Maicon. Boa noite. Até a próxima. Valeu. Até, meu amigo. Valeu. Como diz lá, GG. GG. Tá bom. GL, na verdade. GL. Good look. GL. Ah, é good look. Tchau, tchau. Tchau. Beleza.